O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Bem-vindo e bem-vinda ao podcast O Monolito. Hoje o episódio 12, sempre trazendo gente bacana, gente com quem quero conversar. Só faltava não ser assim, né? Só faltava eu chamar para o podcast gente com quem eu não quero conversar. E com a Olga Vagatini, que veio hoje falar comigo, gosto muito de conversar, de falar sobre bola, sobre esporte. A Olga é uma ativista do futebol e do esporte feminino, trabalha atualmente no gigante Museu do Futebol e é mestra em, atenção para o inglês, International Sports Journalism. É alguém que tem muito para falar sobre registro do nosso esporte, o apagamento histórico e, em parte, proposital do nosso futebol feminino. Vamos falar também sobre evasão feminina no esporte infantil, questões que envolvem o esporte escolar das meninas, enfim, um papo sobre Cici e Marta, mas também sobre jornalismo em arquibancada, sobre esporte amador, de base, registro do esporte, enfim, muita coisa para falar. Com vocês, Olga Vagatini. Olga Vagatini, olha só, primeiro obrigado de você estar aqui no Monolito. Diz uma coisa para mim, Olga, você praticou esporte desde criança? Essa é uma pergunta que parece simples de ser feita, e se às vezes a gente responde sim, e aí tem a segunda pergunta, né? E as amigas na mesa ao lado da sua escola praticaram também? Porque a evasão é muito grande, né? Quando a gente fala de esporte e de mulher, a gente sabe que a evasão é muito grande, muito maior do que acontece com os meninos. As meninas crianças sofrem muito com esse déficit. Eu te dou o exemplo da minha mãe. Minha mãe odiava a aula de educação física, chegou a repetir nota mínima em educação física porque ela não ia. Tinha as pernas longas e tinha que usar short, aí chamavam ela de pantera cor-de-rosa. E aí ela já não queria mais participar, era ruim para ela, era um trauma. Ela tem mais trauma disso do que de qualquer prova de matemática, de qualquer prova de química, de física, de biologia, de português. E esse ainda é um motivo que a gente chama de bullying, né? Na época dela não tinha esse nome, mas são muitos motivos, alguns bem mais dramáticos do que esse, que tiram a mulher do caminho do esporte em algum momento, né? Por exemplo, a pré-adolescência, tem muita garota que abre mão de praticar esporte por medo de uma masculinização do corpo. Ela acredita que o corpo vai ficar com formas que ela não deseja ou que a sociedade não vai aceitar. Tem mulher que tem grilo ou falta de dinheiro para cuidar da menstruação, por exemplo, e aí você tem a prática do esporte interrompida por causa dessa relação com o corpo ali que é travada, que é difícil, e outras inibições diversas. As mulheres abandonam, né, a prática esportiva muito, muito, muito mais do que os homens. Então, quero saber se você praticou esporte desde criança, se você hoje, adulta, mestra, formada, dentro do esporte, inserida no esporte, sente algum remorso, sente algum arrependimento, acha que deveria ter praticado mais, incentivado mais alguma amiga a praticar esporte? Bom, primeiramente, Yamin, obrigada pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui batendo papo com você. E sim, respondendo essa pergunta, sim, eu pratico esporte desde que eu tinha 8 anos de idade, e eu demorei um tempo para entender que isso era um privilégio, né? Porque a minha mãe sempre jogou vôlei, então ela me arrastava para a quadra com ela, e eu comecei a bater bola de vôlei com 7, 8 anos, e meu pai sempre jogou também, joga até hoje, do alto dos seus 60 anos, que o joelho permite, ele joga. E quando você é criança, né, isso é uma coisa normal, você tá ali brincando como uma outra brincadeira qualquer na escola. Sempre fui muito perna de pau no futebol, então eu estava ainda nesses espaços aceitáveis socialmente para meninas, né, mas sempre joguei. E inclusive me formei muito no esporte, sabe, esse negócio de aprender a ganhar, aprender a perder, frustrações da vida. Eu acho que eu sou uma pessoa muito moldada no esporte nesse sentido.
Só que aí, quando você vai entrando na pré-adolescência, você começa a perceber, assim, é muito clara essa evasão das meninas, né? Primeiro, acho que as questões de menstruação entram muito nisso também. Mas eu acho que rola também não só um medo de se masculinizar, mas é que as meninas, por exemplo, se jogar a bola, você vai suar, né? Então elas querem permanecer femininas, permanecer atrativas aos olhos dos meninos que estão ali. Então, nossa, minhas amigas, assim, elas iam de calça jeans para não praticar, fingiam que tinha esquecido a calça legging, o uniforme. Elas criavam vários subterfúgios, assim, para conseguir fugir da aula de educação física. Até porque é uma cultura muito do esporte, pelo menos na minha época, né? Não sei se isso mudou hoje, mas que a atividade física está ligada também a ter um corpo atrativo aos olhos do homem, né? Então é academia, eu lembro de muitas amiguinhas, assim, com 13, 14 anos indo para academia, mas jogar bola, se divertir, ter o esporte ali como um espaço de socialização e de diversão mesmo, elas começaram a se afastar. E aí eu me lembro, assim, no Interclasses, que eu estava na 7ª série, que é 6, um time de vôlei, né? Que eu tinha que implorar para as meninas para poder ter 6, para conseguir formar um time para poder competir, se inscrever lá nos jogos. E aí eu fui começando a perceber que toda essa minha vivência, né, de ter pais que me incentivaram, de ter uma mãe que jogou, isso era um privilégio mesmo, porque a maioria das meninas não só não é incentivada, como é afastada desses ambientes. Você é uma mulher alta, né? Você deve jogar ainda bem vôlei, que é um esporte particularmente favorável para quem é alto. Você tem alguma especialidade em posição no vôlei? Eu não entendo nada de vôlei. Vôlei é de 4 em 4 anos que eu acompanho. Então, eu era ponteira no vôlei, jogava no esquema 4-2 ali, análise tática do vôlei. Ponteira e achei, aí... Ponteira, por exemplo, assim... um atacante ali. Tá. Tem o oposto, né, que é no 5-1, que é o que jogo geralmente na Olimpíada. A ponteira é 2 levantadoras, as 4 atacantes e as 2 que recebem mais as porradas. Não tem líbero, então é um esquema diferente que eu jogava, mas era a pessoa que dava a porrada na bola, a pessoa forte... e aí você até perguntou, né, se eu jogo hoje. Eu acabei migrando durante a faculdade para o basquete. Eu tive umas frustrações ali, umas decepções com o vôlei, com o time. Migrei para o basquete, aí eu jogo de pivô, ala pivô também, a alta ali que tá defendendo, pegando rebote, tomando porrada. E, eu gosto muito, assim, eu até queria jogar mais, acho que com a pandemia eu sinto muita falta. Fico até um pouco mal-humorada quando eu não tô jogando. Tentei uns esportes mais individuais, tipo corrida, mas o meu negócio mesmo é esporte coletivo, bola, todo esse negócio da diversão, sou muito competitiva também. Tem que ter um placar, né? Oi? Placar, tem que ter ponto, exato. Eu demorei para começar a gostar de esporte que era nota, tipo surf, ginástica, porque pra mim tinha que estar clara a regra, assim, mas hoje eu gosto mais, mas eu gostava de bola e placar. Me recordo no colégio Caetano Miele, como foi dramático ver a saga de Anne. Pelo menos o nome dela, não sei se era o nome ou era só o apelido, se ela tinha um outro nome, mas era Anne, e ela tomava as notas baixas na educação física porque ela não praticava nada, porque ela tinha as unhas longas, e ela adorava as unhas longas dela, que cada semana vinha de uma cor, e as unhas longas da Anne e tal. E para não cair em recuperação, e no momento enfim, o professor deu uma prensa nela, falou: você tem que praticar esporte, senão eu não tenho como te ajudar. E ela foi jogar vôlei conosco com as unhas daquele tamanho e praticamente chorando, e foi uma das experiências mais aflitivas que eu já tive em um campo, em uma quadra, assim, a bola tá indo na Anne, e agora o que ela vai fazer? Porque, enfim, nunca tinha praticado vôlei, nunca tinha pingado uma bola de basquete, e passou tudo bem, pelo menos naquele momento a Anne não se machucou, mas foi por pouco. Olga, você acabou de, né, há pouco tempo, voltou da Inglaterra, onde se especializou, onde voltou com o mestrado em mãos. A pergunta óbvia que eu teria para te fazer é sobre o que muda depois de você passar um tempo em um país tão diferente do nosso, em um outro continente, o que muda no olhar para o nosso país, né, o que muda
como você, a partir desse momento, dessa fase da sua vida, olha para o nosso jeito de cuidar do nosso esporte, da nossa comunicação esportiva, do lugar da mulher nesse sistema, nessa engrenagem. Mas eu tenho a sensação de que a resposta a essa pergunta, ela acaba sendo diluída nas outras perguntas. Qualquer assunto que a gente tocar, de alguma forma você vai estar respondendo essa pergunta, né? Porque isso está posto a partir de agora no seu olhar para qualquer pequena e média questão. Eu acho que esse negócio que você falou da paixão estar envolvida com o trabalho, eu acho que acaba combinando de você trabalhando demais, né? Eu tinha tirado esse ano para trabalhar no Museu do Futebol, para ficar tranquila, trabalhando no horário comercial. Então, assim, a minha ideia era 6 da tarde, largar a caneta e estudar outras coisas. Mas foi tudo menos o que aconteceu esse ano. Me envolvi em milhares de freelas. Mas acho que rola também uma briga grande, né, das meninas e mulheres que trabalham com isso de ser paga também, né? Porque muitas vezes você acaba fazendo por paixão e acaba topando coisas demais. Então acho que tem que ter esse equilíbrio. Mas essa minha ida para a Inglaterra mudou muito, assim, a minha visão, até do que eu queria fazer dentro dessa minha área de atuação, né? Que é o futebol de mulheres e as mulheres no esporte de modo geral. Só para te contar rapidamente, quando eu fui para lá, o meu projeto de pesquisa, inicialmente, era estudar qual que era o papel da imprensa britânica, inglesa especialmente, no desenvolvimento do futebol de mulheres. Lá, que eles têm uma seleção que hoje é muito forte, né, e tem muita mídia em torno, e a própria competição, né, que é a Premier League feminina, a WSL. Tentar entender qual que era o papel dos jornalistas, dos veículos nesse desenvolvimento. E eu acho que logo de cara, assim, nos primeiros meses, eu entendi que... Porque a minha ideia era ir para tentar importar boas ideias para o Brasil. Mas logo de cara, eu entendi que isso não era... A gente, claro, pode pegar boas práticas, mas que não ia ser um modelo fácil de ser importado pelo momento de sociedade mesmo, né? Lá é uma sociedade muito progressista, porque é muito rica, e é muito rica porque explorou geral e invadiu todo mundo que pôde. Mas, enfim, por conta disso, o lugar do debate da mulher no esporte e das outras minorias sociais no esporte já está num outro patamar, assim, tá num outro lugar essa discussão. Por exemplo, todos os veículos jornalísticos têm um coletivo das mulheres, das pessoas pretas e das pessoas LGBT. Eu ainda não consigo ver, por exemplo, agora acho que a gente está começando, enfim, nos grandes veículos aí o movimento social toma força dentro dos veículos, né, pelos jornalistas, mas eu não vejo ainda um movimento muito organizado daqui, não vejo, por exemplo, um coletivo LGBT dos jornalistas esportivos. Acho que a gente ainda tem muitos tabus para superar. Mas a experiência do mestrado conseguiu me levar para um outro lugar, porque como eu já tenho muitos anos de redação, né, muitos anos dentro da minha carreira, do começo para a média, 7 anos de redação, e os primeiros passos do mestrado eram muito aquelas coisas básicas do jornalismo, né? O que é pauta, vai lá fazer uma entrevista, vai lá cobrir uma competição, e eu já tinha feito isso por muitos anos. Isso me permitiu mergulhar em pesquisas, mergulhar em outros ambientes em que eu conseguiria trabalhar, não nos holofotes, né, não ali com o microfone ou com a caneta na mão, mas conseguir descobrir uma atuação de bastidores para que essas coisas acontecessem, de toda a evolução que a gente quer ver no esporte, né? E a pesquisa, para mim, é muito esse lugar que eu encontrei, tanto que saiu recentemente uma coluna na Folha da Renata Mendonça, colocando o Museu do Futebol e o trabalho do Museu do Futebol em 2015, com o projeto Visibilidade para o Futebol Feminino, como um ponto de partida para trazer o futebol feminino para o debate. E aí eu fui descobrindo todos esses outros bastidores, né, todos esses outros meios de atuação, que eu acho que são mais efetivos no sentido de mudar a estrutura. Porque eu, de repente, me senti falando muito para uma bolha. Depois de 2 anos cobrindo, como não tinha ninguém, eu rapidamente me alcei para um lugar de referência ali que não é merecido pelo trabalho, mas é porque eu acho que não tinham muitas outras pessoas fazendo. Então, nós somos em poucas, né? Então, essas poucas acabam se alçando a referência muito rápido. Então, e aí eu senti que eu estava falando muito para uma bolha mesmo, para uma audiência muito vendida, que ia aplaudir, que ia querer, mas que eu queria ir um passo além e conseguir mudar estruturalmente.
E para mim esse trabalho de pesquisa, esse trabalho de projetos, né, enfim, projetos pontuais, ele tem me sido mais interessante para alcançar isso que eu acho que a gente tem que fazer, sabe? Não só ficar ali batendo, não, vocês têm que aceitar, vamos abrir espaço. Acho que isso é muito importante, mas eu acho que tem outras áreas de atuação possíveis também, onde eu me identifico mais hoje. Olga, você citou o Visibilidade para o Futebol Feminino, né, que foi uma iniciativa do Museu do Futebol. Tem uma outra iniciativa que eu achei maravilhosa e acho que sem precedentes, uma iniciativa do Museu do Futebol, com você fazendo parte da ideia, da organização disso, de unir pessoas na missão de fazer um mutirão para atualizar verbetes e atualizar informações a respeito de jogadoras de futebol no Brasil. O que, como consequência, também ajuda a gente a entender para onde estava cada campeonato, onde foi disputado cada coisa, fazer o radar, fazer o mapa do nosso futebol. Eu trabalho com pesquisa de jogo velho, há 8 anos apresento o meu time de botão, podcast da Central 3, que é basicamente pesquisa de jornal velho e ficha técnica pra caramba. E eu consigo, em 20 segundos, Olga, a ficha de todos os jogos da primeira rodada do campeonato holandês masculino de 99, ou de 98, ou de 93, ou de 81, ou do campeonato belga de 2002. Eu tenho como achar, eu sei a escalação, quem entrou, quem saiu, quem era o técnico. E eu não consigo informações básicas sobre onde determinado jogador estava em 2019. Né? Em 2018, eu me recordo que quando o Palmeiras, que é o time do meu coração, contratou uma zagueira argentina, eu demorei para encontrar onde ela estava 5 anos antes. Eu lembro que ela tinha passado pelo Centro Olímpico, mas não estava claro qual ano, se tinha participado da campanha campeã. Não estava fácil, né? Não estava a 20 segundos da minha mão. Outro exemplo, só dias atrás a gente soube, a gente está gravando isso aqui em outubro de 2021, quantos gols a Marta tem pela seleção brasileira. Isso foi entregue como se fosse um trabalho de arqueólogos, né? Nossa, a NASA contratou gente que estudou. Deveria ser uma coisa que estava à mão, deveria ser uma coisa simples, né? E a gente tem que fazer uma arqueologia para saber quantos gols tem a Marta. Então eu queria te ouvir um pouco sobre essa ideia, Olga, essa coisa que é trabalhar por essa história. Eu ainda sinto que a gente tem um problema, e esse é um problema do futebol, não só do feminino, mas também do masculino. Cada vez está mais difícil a gente encontrar a coisa do índice, da ordenação das coisas, ficha, numeralha. O cacoete enciclopédico está se perdendo muito na maneira como a gente consome informação hoje, mas o futebol feminino era mais do que fora do índice, estava quase numa clandestinidade de registro. Você simplesmente não encontrava, ainda encontra relativamente pouca informação, mas, nossa, deve ter sido um trabalho muito recompensador, né, para o coração, para a alma, assim, você conseguir dar história, dar lastro para a história do futebol feminino. Esse foi um projeto... Foi justamente a partir desse incômodo, né, de não conseguir encontrar as informações que me levou a criar esse projeto, levá-lo para o museu. Porque em 2019 eu ia cobrir a Copa do Mundo da França, que é a maior Copa até agora, né, a Copa de maior visibilidade, de maior investimento, tanto de mídia quanto de patrocínio, enfim, a maior Copa da história, né, como a FIFA gosta de vender. E eu não conseguia encontrar informações sobre as jogadoras da seleção brasileira que iam disputar a competição. E a Wikipédia acaba sendo um lugar de busca muito basilar, né, para jornalistas. E eu não conseguia encontrar informações, tinha entrevistas. Claro, entrevistas são importantes, mas você não consegue pegar o histórico inteiro de uma jogadora a partir de uma entrevista jornalística. Então, eu levei essa ideia para o museu. Na verdade, eu levei inicialmente para o Wikimovimento Brasil, porque o João Pechansky, que foi um professor que eu tive na Casper, ele já fazia esse trabalho com a Wikipédia, ele gosta muito de futebol feminino. Então eu falei, professor, vamos fazer um de futebol feminino? Aí ele, não, vamos levar essa ideia para o museu. E aí o museu abraçou, né? Inclusive, na época, estava em cartaz a exposição Contra-Ataque, que era a segunda grande exposição do museu sobre as mulheres do futebol. E aí a gente organiza 3 oficinas com voluntários mesmo, para poder melhorar, criar, traduzir
os verbetes dessas jogadoras. E é muito curioso porque essa oficina, a primeira, foi focada em Copa do Mundo, né? A segunda foi focada em Brasileirão e a terceira foi focada em Libertadores Feminina. Mas a primeira, ela foi realizada a uma semana do início da Copa da França, em 2019. E durante a Copa, que foi a primeira vez que os jogos da seleção foram todos transmitidos pela TV aberta, pela Globo, né, que é a de maior audiência do país, o número de pessoas vendo as jogadoras na TV pela primeira vez e procurando o nome delas no Google e acessando os artigos que a gente criou, bateu 1,5 milhão em uma semana. Assim, foi um número assombroso. Caramba. E foi muito legal isso, né, de ver que ali pelo menos tinha uma biografia minimamente decente dessas jogadoras que estavam ali. Aí depois você pega o número de seguidores dessas jogadoras que aumentou, assim, triplicou, quadruplicou. Mas foi uma visibilidade muito importante e são frutos que elas colhem até hoje, né? Você vê jogadoras hoje, por exemplo, ilustrando campanhas de publicidade, enfim, isso está revertendo em dinheiro para elas também, que é muito importante, né? Que é uma coisa que sempre foi muito escassa no futebol feminino. Mas é justamente esse lugar de olhar para o passado. Bom, não tem tanta história, né? Porque, assim, no sentido de tempo das competições, porque o futebol feminino foi proibido por 40 anos no Brasil por lei. A proibição cai em 79, a modalidade é regulamentada em 83, e as primeiras competições vêm ali na década de 80, a primeira Copa em 91. Então você tem 30 anos de história de Copa do Mundo, né? Bem menos do que o masculino para você pegar, se aprofundar e olhar essas histórias, entender, registrar, valorizar. E aí foi esse o bichinho que me mordeu, assim, no mestrado, quando acabou caindo a minha pauta de pesquisar a imprensa, né, até por causa da pandemia, não daria para fazer esse tipo de pesquisa remotamente. Eu puxei todo esse histórico aí e comecei a olhar para essas mulheres, que elas são chamadas pioneiras, né, da primeira seleção oficial feminina, de 88, da primeira Copa de 91. E aí você vê, cara, quanta grama essas mulheres comeram, assim, para hoje ter minimamente uma estrutura decente para ser jogadoras. Aí você vê que tanto os fãs de futebol, quanto a imprensa, quanto as próprias jogadoras que estão começando hoje, ou que estão jogando há algum tempo, não conhecem, ou talvez não tenham interesse, ou não tenham acesso a essa informação de quem foram essas jogadoras que pavimentaram todo esse caminho, que foi um caminho muito duro. E aí, pô, meio que nesse lugar que eu quero estar agora, sabe? De puxar todos esses fios. Porque acho que até hoje, assim, quando você pergunta para uma jogadora qual que é a referência dela, a referência, de modo geral, cai para o futebol masculino, né? E como a gente valoriza os nossos jogadores, cara, sei lá, Cafu, Rivelino, Zico, esses caras têm status de deuses aqui no Brasil e fora do Brasil também. Isso é muito curioso, né? Porque morando fora você vê, você faz amizade em 5 minutos porque a pessoa vai invariavelmente falar de futebol com você e vai falar dos craques. E o meu objetivo, eu trabalho para que essas jogadoras possam ter seus nomes reconhecidos também, ou que pelo menos tenham essas suas memórias e trajetórias resgatadas e preservadas, porque elas são todas vivas, assim, quase todas vivas, na faixa dos 50, 60 anos. Tem muita história para ouvir, elas têm muita história para contar, e eu acho que a gente precisa olhar para isso também. Eu acho que essa minha retirada das redações também vem por essa paixão e esse afeto pelo tema de olhar para essas mulheres que vieram antes. Pois é mais do que pôr para jogar, né? Eu acho que se você esse apagamento, né? Esse apagamento é muito dramático. Voltando a falar do time que eu torço como exemplo, né? A Formiga jogou no meu time, né, Olga? E se eu escrever Formiga Palmeiras no Google, eu não encontro uma imagem. Se eu encontrar uma, eu não encontro duas. Se eu encontrar duas, eu não vou encontrar 3 fotos da Formiga jogando no Palmeiras. Então a história aconteceu. A história aconteceu. Só que se a gente não salvou as fotos, a gente não salvou as fichas, a gente não espelhou as súmulas em algum site, se a gente não tem um reporte de que hora aconteceu tal gol, de que hora aconteceu tal pênalti, de onde foi o jogo, a médio e longo prazo, isso entra na clandestinidade, digamos, na clandestinidade entre aspas, né? Na clandestinidade do registro futebolístico, que eu acho isso tão ou mais triste do que você simplesmente não ter o campeonato ou não ter a participação dos grandes times e tal. Você teve, mas você optou por fingir que não teve. Eu acho isso muito cruel.
Olga, objeto de estudo também no seu mestrado, e eu não sei em qual medida a gente pode falar sobre cinema, sobre documentário, mas eu sei que a nossa camisa 10 mais proeminente até o surgimento desse fenômeno alagoano chamado Marta, né? Estou falando da Cici, ela tá para virar registro maior, documento de vídeo, e eu quero usar a Cici por ser um objeto de estudo seu. Acho que é uma jogadora icônica por vários motivos. Em algum momento da pesquisa, as coisas da Cici deixam de ser coisas da pessoa, do CPF ali, né? Porque servem de entendimento, creio eu, de contextos maiores. Eu vou classificar aqui de duas formas. Uma, que é a ideia do precário, a certeza que a gente tem do precário, né? Cici é testemunha de um futebol precário, mal paga, amadora, sem respaldo, nunca precisou levar uma carteira de trabalho para um clube aqui no Brasil, nunca conversou com um profissional que tivesse realmente uma especialização no corpo feminino, no alto rendimento das mulheres, sempre pegou copia e cola do que acontecia no departamento masculino, era sempre de qualquer jeito. Esse é um ponto. E o ponto 2 é mais do que o precário, é o medieval mesmo, né? A Cici era careca, e ela testemunhou um futebol que tinha no regulamento a proibição do cabelo careca. Em determinado ano, creio que 2001 ou 2002, o campeonato estadual de São Paulo de 2001, não podia cabelo careca, entre outras, né? Tinham alguns outros incentivos ali à sensualidade, o recrutamento de atletas tinha que observar algum tipo de coisa a respeito de sensualidade. É inacreditável, mas isso aconteceu 20 anos atrás. Eu não sei se eu posso te perguntar detalhes sobre o filme em si, sobre o que você está trabalhando com a Cici, mas a partir desse personagem, queria te ouvir sobre o espírito do tempo, né? Porque 20 anos são 20 anos, mas também foi ontem, né? Isso é ontem, porque o campeão brasileiro tem CLT, o Corinthians tem CLT para as meninas, mas o vice-campeão, o terceiro colocado, o quarto colocado, já é outra história. A gente continua ainda com... né, os fósseis daquela época ainda continuam, a gente continua tropeçando nessa ossada aí, né, dessa coisa horrorosa que foi viver um futebol que oferecia tanto desaforo para essas jogadoras, que eu acho, eu chamo de violência mesmo, né? Era uma violência você ser jogadora e ter que lidar com certos desaforos. E isso foi outro dia, foi ontem. Cara, é assédio moral puro, né, que acontecia com essas mulheres, assim. Bom, eu, no mestrado, eu falei, né, que o meu foco de pesquisa foi mulheres dos anos 80 e 90, mas o meu foco principal mesmo foi a Cisleide Lima do Amor. Que nome, né? Cici, tô toda babona, né, por ela, cara. Quanto mais eu descubro coisas sobre ela, mais apaixonada eu fico pela personagem, pela pessoa, que passou por poucas e boas pra ser a craque que foi, né? Imagina se tivesse o mínimo de incentivo. Mas aí eu fiquei um ano pesquisando a Cici, né? Um pouco menos de um ano. E aí no começo do ano, uns colegas aí do jornalismo se reuniram para falar, para vender uma ideia de um projeto sobre a Cici. Acabaram me convidando sem saber que o meu projeto de mestrado tinha sido justamente sobre ela, então foi uma super coincidência, assim, porque eles me chamaram para fazer a pesquisa e a pesquisa já estava feita, né? Então eu acabei me enfiando lá em outras áreas, também fiz produção, ajudei a escrever o roteiro. E aí a gente conseguiu um financiamento e gravamos, e tá no processo. E eu não posso contar para quem que é, por cláusula de confidencialidade do contrato, mas em breve aí teremos novidades sobre o documentário da Cici. E aí você vai descobrindo, assim, na pesquisa do mestrado, a gente tinha descoberto bastante coisa, personagens, né? Porque é isso, essas pessoas são todas jovens ainda. É uma história muito recente. Você fala 2001, foi ontem. Uma das minhas primeiras memórias de futebol foi a final do Brasileiro de 2002. Então, pô, tava tudo ali acontecendo, sabe? Mas a Cici, ela, enfim, tinha todo esse visual radical dela ali, né? Cabelo raspado, era uma pessoa que estava interessada em bola e não estava nem aí para essas exigências dos dirigentes, porque o que acontecia na época, né? Quando o futebol feminino é regulamentado,
Os dirigentes, obviamente, vêm com maus olhos, né? Uma modalidade que ainda carrega o preconceito de uma proibição de 40 anos, então a proibição cai, mas o preconceito fica. Toda a discriminação, enfim, todos esses preconceitos mesmo sobre a modalidade. E aí você junta com alguns tabus, assim, não tabus, mas alguns mitos que sempre afastaram as mulheres do esporte, por exemplo, de que o corpo da mulher não é compatível com algumas modalidades. E aí até, você estava falando no começo, eu lembrei de uma história que na 4ª série, eu tinha 10 anos, e eu tive uma professora de educação física que ela tentou separar a turma dos meninos e das meninas. Ela falava, os meninos vão jogar bola e as meninas vão fazer ginástica, vão se alongar, porque isso é mais apropriado para o corpo feminino. Imagina, vocês vão ficar aí jogando com os moleques. E aí, na 3ª semana, eu e uma amiguinha, a gente fez um motim na escola. A gente conseguiu, não todas, né? Não chegou a reverter a situação, mas a gente jogava com os meninos. E a Cici passou por isso nos anos 70, 80, que ela não tinha parceiras ali, jogava com os moleques, se enfiava no meio, aí os vizinhos iam contar pra mãe, olha lá, hein, sua filha tá no meio dos meninos jogando bola. E aí os pais também oprimiam ali. Tinha que arrancar a cabeça das bonecas pra chutar bola, porque não ganhava bola, né? Porque menina no Brasil ganha boneca. E aí eu lembro que eu contei essa história para as minhas colegas de mestrado, elas ficaram absolutamente horrorizadas, assim, das meninas brasileiras chutando cabeça de boneca no terrão. Mas não foi só o visual, né, também, a Cici, e é por isso que eu acho que a personagem é tão cara, assim, uma personagem fantástica, porque hoje, aí eu vou fazer uma análise, assim, da situação no meu ponto de vista, né, hoje a gente vive o melhor momento do futebol feminino no Brasil e no mundo, não só de condições, né, mas de que as jogadoras elas se sentem ancoradas o suficiente para reivindicar por mais abertamente. Então, reivindicar enfim, melhores salários, né, melhores condições. Teve a igualdade salarial anunciada pela CBF recentemente, reivindicar mulheres nos cargos de gestão, mas também das suas próprias questões, né, a gente até pode falar depois disso com mais calma, mas hoje ser lésbica e falar abertamente de seus relacionamentos, hoje é muito tranquilo. Você falar sobre machismo no futebol é muito mais tranquilo. Só que isso é uma coisa muito recente, assim, muito recente para mim, é de 2019 para cá, não é nos últimos 10 anos. Da Copa da França mudou uma chavinha e muita coisa mudou de 2 anos para cá, então a gente ainda está entendendo essas mudanças. Mas na década, anos 2000, 2010 ali, as meninas não se posicionavam, as atletas não se posicionavam, sabe? Por quê? E não se posicionavam porque tinham medo de perder o pouco que tinham. Porque os dirigentes não estavam interessados, não tinham, sei lá, vontade política de fazer uma mudança estrutural de fato. Então, as mesmas craques, né, as jogadoras de maior visibilidade, salve raras exceções, como a Cristiane, que eu acho que é uma jogadora mais parecida com a Cici nesse sentido, elas preferiam ficar quietas e não entrarem em brigas, mesmo sendo craques, porque tinham medo de perder aquele pouco que tinham. E aí, de 2 anos para cá, isso está mudando. E aí você imagina a Cici, lá nos anos 90, com muito menos, é o que você falou, né? É o medieval ali, dos caras não só não apoiando, no sentido de não darem nenhum uniforme que cabia nelas, davam as sobras do uniforme do masculino. E aí tinha toda essa pressão, né, do esporte compatível com o corpo. Então as jogadoras tinham que performar uma feminilidade. As jogadoras tinham que estar dentro de um padrão feminino heterossexual para estar ali. Nesse contexto, a Cici ter feito o que ela fez, tanto do visual, né, de assumir, isso é quem eu sou assim, eu não vou mudar por essa pressão. Mas também tem toda uma história de que a Cici já brigava por direitos lá, de bater de frente com dirigentes, de exigir melhores condições. Tem uma história que eu descobri que teve um pequeno protesto puxado pelas jogadoras, que elas entraram em campo com um esparadrapo colado no símbolo do patrocinador esportivo, porque elas falavam, cara, se a gente não ganha nada deles, por que a gente vai estampar o símbolo deles aqui? Coisa que a Marta tá fazendo hoje, sabe? Então, eu acho que um respeito máximo, assim, pra Cici, pra essa geração, aquelas jogadoras que estavam ali, porque elas fizeram todas essas lutas de hoje num tempo em que você não tinha esse espaço, entendeu? E tanto que a Cici sofreu isso na pele. A Cici
saiu pela porta dos fundos da seleção, nunca teve um jogo de despedida. Para mim, teve um processo de apagamento, se não consciente, não sei se consciente, mas assim, eu acho que a CBF sabia o que estava fazendo de alguma maneira, num grau ou de outro, de apagar a história dela mesmo, sabe? Porque ela era a transgressão da transgressão de tudo que a CBF não queria para o futebol feminino. E aí, em 2001, quando ela já não está mais jogando no Brasil, está nos Estados Unidos jogando a Liga Profissional, a Federação Paulista baixa na regra do campeonato feminino que beleza e sensualidade deveriam ser critérios na escolha das jogadoras pelos clubes. E tem até uma matéria da Folha muito, muito boa, assim, de 2001, que é um dos dirigentes falando com todas as letras. Aqui, mulher de cabelo raspado não joga. E aí você imagina como que isso bate pra Cici, né? Só que ela era craque, isso que ela tinha a favor dela. Então os caras demoraram pra conseguir afastar ela, porque, em 99, ela foi eleita a segunda melhor do mundo pela FIFA. Foi artilheira da Copa do Mundo. Então tinha isso, né? Eles estavam loucos pra afastá-la, mas o futebol dela falava por ela e ia segurando ela, mais até que não teve jeito. E é por isso que eu valorizo tanto ela, assim. Eu acho que quanto mais pessoas conhecerem a história dela, melhor a gente vai ser, porque tem que olhar para esse passado, tem que valorizar isso. Enquanto eu te ouvia, eu perdi alguns segundos aqui pensando, né? Por que ainda existe concurso de Miss, né? Para pensar, né? O que é um concurso de Miss em 2021, né? Que é basicamente, quando um clube de futebol em 2001 fala que, né, beleza é critério para contratar um jogador, dá vontade de falar, cara, eu acho que você deveria organizar concurso de Miss, né? Vai nas cidades pequenas, organiza um concurso de Miss, que já é algo, né, que já era algo atrasado 20 anos atrás, já é algo que hoje eu não vejo muito sentido em existir, mas para o futebol já era algo realmente, acho que a gente está em consciência aqui que a palavra é medieval. E estava pensando também, me veio a imagem da Milene Domingues. Faço questão de registrar aqui na frente do microfone que eu fico feliz quando vejo a Milene comentando o jogo, sabia, Olga? Porque quiseram a Milene do outro lado da trincheira muitas vezes, né? Porque casou com um fenômeno do futebol masculino e mulher, branca, loira, bonita, que tinha uma atividade paralela ao futebol competitivo, então era um futebol exibição, né? As embaixadinhas, era uma coisa exibição, não era o competitivo, que é onde muita gente quer encaixar a mulher, né? No lugar de exibição, não no lugar de competição. E caramba, se ela não fosse astuta, se ela não tivesse paciência, se ela não esperasse as coisas acontecerem, os processos, as etapas, os ciclos, talvez fossem colocar ela só realmente nesse lugar de alguém que passou ali para animar, para enfeitar, para embelezar, e hoje ela está aí. Primeira divisão no Campeonato Brasileiro acontecendo, tá a Milene na TV aberta comentando de maneira profissional. Eu fico feliz de ver que uma parte daquela época, né, uma personagem muito importante daquela época, um personagem muito conhecido daquela época, conseguiu reposicionar o seu nome, a sua história, dá um pouco de aflição imaginar o que teria sido, né, o que a gente poderia estar falando hoje. A Milene, você chega na esquina, a Milene, a mulher do Ronaldo Fenômeno, a mãe do filho do Ronaldo Fenômeno, que é a coisa que a gente poderia ouvir em qualquer lugar, em qualquer altura, com qualquer mulher que de alguma forma entrou nessa engrenagem, nesse sistema do futebol dos maiores, né, o topo da pirâmide, que envolve Ronaldo Fenômeno e tantos milhões e tudo mais. Olga, é o seguinte, eu tinha uma pergunta para fazer que de alguma forma já está mais ou menos respondida, você já citou alguma parte, né, em alguma medida, essa luta da mulher em uma nova linguagem para o futebol, para o esporte. Eu costumo dizer que se, da mesma forma que foram proibidas por 40 anos no Brasil, era um consenso que elas não jogavam futebol quando o futebol foi inventado, né? Inventamos o futebol lá na Inglaterra, criamos o futebol, depois o Charles Miller veio aqui com a bola e tal. Tava posto que a mulher não jogava. Estava posto que eram uns homens tal que jogavam. Se a mulher jogasse futebol desde o primeiro dia, eu tenho certeza que o futebol teria outro código, teria outro tipo de linguagem. Por ser praticado só por homens por décadas e décadas e décadas do começo, acho que todo o arcabouço de valores,
a coisa da virilidade, da comparação com a guerra, tudo mais. Eu não sei aonde daria, mas eu tenho certeza que seria diferente do que a gente tem hoje. E o futebol feminino aqui no Brasil nos presenteou nas Olimpíadas, mais do que com uma seleção que nos envolveu emocionalmente, não jogou um grande futebol, mas nos envolveu emocionalmente, com exemplos, que eu vou te dar 3 exemplos aqui. A Formiga, ela vive junto com a Érica, é a companheira dela de vida. Entrou ao vivo na TV para mandar boa sorte para o amor dela. A Cristiane não foi convocada, comentou na TV Globo, com um filho no colo e a esposa do lado. A Marta fez um gol nas Olimpíadas e comemorou em homenagem à noiva. Cara, eu fico pensando na seleção brasileira, eu fico pensando se o Guilherme Arana poderia fazer um gol e desejar o noivo, né? Ou se de repente o Casagrande entrasse no ar para comentar o jogo da Globo com o namorado do lado. Hipóteses, absolutamente exemplos aleatórios que eu estou dando aqui, mas é isso, né? É claro que o mais urgente é a gente falar de estrutura trabalhista. Eu acho que, para mim, o que mais me pega no futebol feminino hoje, no esporte feminino, é CLT, é dar pagamento da estrutura, da independência econômica para quem joga futebol de maneira profissional, pagamento adequado, profissionalismo amplo, estrutura. E às vezes a gente nem percebe que o nosso futebol feminino tem atletas que estão construindo as suas famílias com outras mulheres e dividem isso com um público de um país que está acostumado a ser careta, que está acostumado a criticar isso, que está acostumado a bater forte nisso. Isso não é pouca coisa, né, Olga? Considerando nossa sociedade, considerando o nosso exemplo de décadas com o futebol masculino, tanta gente que passou pelo futebol, começou carreira, terminou carreira, é homossexual ou bissexual e não pôde falar e não pôde se manifestar. Esses símbolos de virilidade que, nossa senhora, são tabus que precisam terminar, e o futebol feminino está contribuindo para isso. Eu vou usar uma ideia da Aline Pellegrino aqui para tentar responder o seu comentário, mas que justamente o futebol feminino, por ter sido deixado de lado, por ser marginal, né, eu acho que dá para falar assim, e menos engessado, acho que ele tem espaço para crescer nesses outros debates que o masculino ainda não está preparado, que ainda tem muito estigma em torno, né? Porque eu hoje vejo ainda o futebol masculino como esse reduto muito de... Parece que é o último reduto da masculinidade. Acho que tem muitos caras que defendem o espaço como esse espaço, e por isso ainda tem muito preconceito com as mulheres, né? Tanto jornalistas, torcedoras, as próprias jogadoras. Mas eu fico muito feliz, assim, de ver que o futebol feminino está trazendo com tanta naturalidade, né, esse debate para a pauta. Eu acho que é uma coisa recente também. Eu acho que é de uns anos para cá que elas começaram a falar mais abertamente sobre isso, a Marta e a Formiga, de apresentarem suas companheiras. Acho que antes elas eram um pouco mais discretas, mas eu acho que o momento da sociedade permite isso. Hoje, diversidade é o hype, né, o hype da diversidade. Enfim, essas pautas, elas são bem-vindas, elas são vendáveis também, mas eu acho que é uma grande conquista, assim, mesmo, de essas mulheres que foram, por tantos anos, teve tantas tentativas de colocarem elas nessa caixinha do feminino, do heterossexual, todas essas ideias de feminilidade. Eu vejo com bons olhos, assim, fico muito feliz de ver elas sendo... abertamente elas. Eu acho que é uma coisa meio educativa para a sociedade, né? Quando você tem o Galvão cumprimento a companheira da Marta ao vivo, quando você tem o filhinho da Cris ali, que é com uma outra mulher na Globo. Claro que eu acho que tem gente que vai se chocar, mas eu acho que isso vai naturalizando isso para as pessoas de modo geral. Então, dos anos 90, é engraçado isso, né, trazendo um pouquinho para a pesquisa também, como tem muitas jogadoras daquela época que até hoje tem um pouco de dificuldade de se assumir publicamente, e completamente compreensível, né, por tudo que elas passaram, tanto preconceito. Uma das pessoas que eu entrevistei foi uma mulher que trabalhou como psicóloga da seleção nos anos 90, a Daniela, e ela fala que a primeira pergunta que os dirigentes fizeram para ela quando ela chegou na concentração foi: e aí, doutora, esse bando de sapatão tem jeito? Então é uma coisa tão oprimida, né, que eu espero também que essas pioneiras, essas mulheres dos anos 80 e 90 consigam ver isso e se sentir encorajadas também para assumir seus relacionamentos e para assumir publicamente quem elas são. Porque acho que é uma coisa que ficou por muitos e muitos anos aí
bem reprimida mesmo pela machistada que historicamente comandou o futebol feminino no Brasil. Olga, para a gente fechar esse papo, você hoje trabalha formalmente para o Museu do Futebol, né? E eu digo formalmente porque trabalhar para o Museu do Futebol, a gente trabalha ao longo dos anos, a gente está sempre disposto a ajudar, mas hoje o seu trabalho é com o Museu do Futebol, é no Museu do Futebol. E ali é um lugar onde as políticas públicas, né, as coisas passam por ali, né? As ideias, a execução, o pensamento em como fomentar o esporte através de políticas públicas é algo que faz parte ali, né? As coisas estão no seu colo, estão na sua mesa ali. Eu vou dar um exemplo do audioguia da história do futebol feminino, que é um produto recente, produzido pelo Museu do Futebol, que é algo muito interessante. Eu, enfim, trabalho com podcasts, então você não sabe quão feliz eu fico quando alguém pensa num audioguia, né? Acho que, tomara que seja cada vez mais o presente, o futuro, as pessoas pensarem num audioguia, numa coisa que consiga falar em mais de um idioma, chegar para mais pessoas. Só que esse audioguia foi feito com vaquinha online, né? Foi preciso de uma engenharia para financiar essa ideia. Com muita gente bem esforçada, bem intencionada, com muita gente querendo que as coisas acontecessem, mas o mercado formal, comercial, aquele mercado que chega trincando, que chega fortíssimo quando tem a Copa do Mundo feminina. Você entendeu, Olga? A minha pergunta é: como é que trabalha deixando isso no coração, não deixando ir para o estômago ou para o fígado, sabe? Porque dá vontade de falar para a empresa, cara, ajuda o todo, né? Ajuda o pacote inteiro, ajuda o audioguia, ajuda a produção do dia a dia, ajuda as pedras miudinhas. Mas como é que é esse manejo? Como é que é esse manejo, Olga? Para as coisas ficarem no coração, na cabeça, para a gente não ficar irritado. Que eu daqui, do meu lado, às vezes eu fico irritado. Eu falo, não vou falar o nome de marca nenhuma, mas eu falo, o audioguia não era para ter vaquinha, gente. O audioguia era para sair com todo mundo com o bolso cheio, sabe? O audioguia, na verdade, foi um edital que o museu passou do projeto, vou falar, do BNDES, e aí a ideia era que a gente arrecadasse e que aí depois eles dobrariam o valor arrecadado na vaquinha. E aqui eu tenho que dar os créditos para quem merece os créditos. Foi um trabalho de guerrilha mesmo da Aira Bonfim, né, que é referência aí no estudo de futebol de mulheres. Genial. O foco dela é bem pré-proibição, então é um ângulo bem diferente do que eu tô fazendo agora, mas que é resgatar essas histórias das mulheres que jogaram antes e durante a proibição, né? Porque não é que a proibição impediu as mulheres de jogar. Mas a Aira, cara, foi a produtora executiva desse projeto, então acionou aí uma lista de parceiros, foi atrás, divulgou, conseguiu um monte dos brindes, né, que são entregues como contrapartida da vaquinha. Mas eu posso estar um pouco otimista, assim, mas eu acho que hoje, por exemplo, teve recentemente as finais do Brasileirão Feminino, né? A gente nunca viu tanto patrocinador olhando para essas competições que no masculino sobra dinheiro. Aí tem o Paulistão. Eu acho que as marcas estão vindo para além das grandes competições, mas acho que pode vir muito mais, é o que você falou, né? Isso aí, inclusive, a gente não chegou a alcançar o total da meta, então, se não me engano, foi traduzido para inglês e não para espanhol. E aí, se tivesse, de repente... Eu nem estava no museu na época, né? Mas se tivesse um apoio ali, um patrocínio maior, a gente teria conseguido ampliar a acessibilidade desse material, enfim. Mas eu tô otimista, assim, eu tô sentindo que agora a gente tá com, por exemplo, na Olimpíada, né? Eu acho que essa foi a primeira vez na história que eu vi o futebol feminino, a seleção brasileira, ter um protagonismo próprio. Porque em 2016, que também foi ontem, a gente tem aquela clássica imagem, né, do menininho que riscou o nome do Neymar na camisa para escrever marca, porque o time masculino estava muito mal e o feminino estava muito bem. E aí o pessoal tava, olha só, vocês têm que se inspirar nas jogadoras, nas mulheres. Acho que até o Galvão deu um puxão de orelha ao vivo pros caras. E aí quando o masculino cai, o feminino cai, o masculino vai bem, né, tanto que é campeão pela primeira vez, dias depois a gente esquece o futebol feminino.
E dessa vez, posso estar otimista demais, mas eu senti que desde o começo tinha não só uma imprensa especializada e muito conhecedora do tema cobrindo, os veículos deram espaço, eu mesma fui chamada para fazer um freela, porque o pessoal queria dar a devida importância para a cobertura, chamando gente que acompanha. Então eu tô sentindo que, por conta disso, né, por ter tido esse protagonismo, eu vejo com bons olhos, assim, a gente conseguir não só trabalhar na comparação com o masculino e não só trabalhar nas grandes competições. Mas, claro, né, o mundo ideal seria que eles não tivessem que chamar freelas, que eles tivessem no quadro da redação pessoas que cobrem, pessoas que acompanham. Eu acho que esses são os próximos objetivos para mirar também, né, um trabalho maior da imprensa tradicional, não só a imprensa alternativa, porque a imprensa tradicional traz muita visibilidade para essas questões que acaba, como eu falei, né, gerando renda para as jogadoras, para as competições. Mas eu vejo que a gente está no caminho certo, no sentido de que nunca estivemos melhor. Então eu espero que aí daqui para frente a gente só melhore mesmo, só mire para frente. Gosto de terminar as conversas com uma mensagem de otimismo, Olga Bagatini. nem combinamos isso, mas muito bom. Nada mal, vou embarcar nesse trem do otimismo que você estacionou na minha porta aqui. Vamos nessa. E a gente se encontra no futuro na arquibancada verde do Pacaembu, onde a gente já se encontrou algumas vezes em jogos de times variados, né? Porque o futebol feminino usufruiu do Pacaembu um pouquinho antes dessa parada para a pandemia e dessa parada para João Dória, né? João Dória fez com que o estádio... Pois vamos ver como é que vai estar essa arquibancada aí depois da reforma. Espero poder te encontrar por lá. Pois vamos ver que mundo, né? Que mundo a gente vai ter em primeiro lugar, do ponto de vista aí de ocupação dos espaços nos estádios de futebol. Estou muito curioso para ver como vai ser o comportamento nessa volta. Não vai ter mais tobogã, mas o Pacaembu é a história, eu costumo dizer, no Museu do Futebol onde você trabalha, está ali há um determinado número de anos. Mas mesmo antes do Museu do Futebol existir, o Pacaembu já era um museu do futebol, né? Afinal de contas, foi lá que o Pelé jogou, né? Então, com certeza. Ponto. Ali é o museu mesmo, ali é o nosso lugar. Espero te encontrar mais vezes. Obrigadão pelo papo, viu, Olga? Obrigada a você, Yamin. Valeu mesmo. Foi um prazer. Valeu, Olga. Obrigado demais pelo papo e obrigado a você que escolheu ficar aqui na nossa companhia por todo esse tempo. A gente volta em breve com o episódio 13. Os outros 11 episódios estão à disposição no seu tocador de podcast preferido, também no site da Central 3. E falando em site da Central 3, apoia.se/Central 3 é o nosso financiamento coletivo. É uma produtora de podcasts independente, por isso a gente sempre faz o pedido do nosso financiamento coletivo. É assim que a gente fecha nossas contas. Valeu, grande abraço, até a próxima.